e Conceição Evaristo. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Vai ser surpresa. Agora vai. Vamos colocar no ar, então, a nossa querida ministra Carmen Lúcia. Afonso, Pode falar, Carminha. eu não pedi para o Luiz Galindo parar de falar. Estava ouvindo com todo rigor, com todo gosto. Eu adoro, ela é de uma franqueza dolorida. Queria estar presente em Araxá para este festival tão importante. Na Carminha, eu vou te interromper, que seu livro está aqui, ó. Gente, o livro da Carminha, Direito de Todos, com ilustrações de Portinari, está sendo vendido aqui. Ela não está aqui não, mas o livro está, viu? E eu não estou porque não posso, porque sou indona de mim, porque queria estar aí, não aqui no meio de processos e de um mundo de coisas. Meu gosto seria estar aí com vocês e queria cumprimentar cada um dos organizadores deste festival, cumprimentar a Calila, cumprimentar a Conceição Evarista, queridíssima, cumprimentar todos os organizadores e principalmente os participantes nestes tempos tão odientos que nós temos vivido, com tantas polarizações extremadas, com tantas dificuldades de relacionamento, festivais de literatura promovidos como são promovidos com todo carinho, com toda gentileza, pelo Afonso Borges, pelo Tom, pelo Sérgio Abranches, são presentes para que a gente repense a nossa humanidade. Na década de 60, quando estávamos na ditadura, no final da década de 60, Drummond escreveu que se não há festa no momento, há festival. E entre faixas, flâmulas, flamengos e outros que tais, o povo escolhe soberanamente seus ritmos ao tempo e ao vento. Ele falava dos festivais da canção, que eram espaços para a cultura, para a diversidade, para que a gente tivesse algum alento. Eu acho que os festivais de literatura cumprem, nestes tempos, um acordar do nosso sonho civilizatório para que a gente se mantenha vigilante e atento aos direitos de tudo. Todos têm direito a um livro, a ser alfabetizados, a ser educados com o que o melhor que o ser humano pode para se organizar, consigo mesmo e com o outro, que é o papel da literatura. A literatura, e eu vou falar de literatura desde sempre, não apenas desde que nós temos livros da forma que conhecemos, mas são os livros que, na palavra de Antônio Cândido, realizam essa possibilidade da gente se organizar, viver com a gente mesmo, viver com o outro e não se deixar mutilar espiritualmente como ser humano e como povo. Este acordar para o que aconteceu, o que não poderia ter acontecido, o que precisa de ser resgatado e superado historicamente em cada povo, em cada nação, em cada história, é feito basicamente pela literatura. Antônio Cândido dizia que, assim como não é possível haver equilíbrio sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. E por isso é que ele dizia que a literatura é o sonho acordado das civilizações, por essa capacidade que nós temos de, ao estar com o outro nos espaços da criação, da criatividade, da construção da cultura, nós sermos capazes de conviver. E estamos precisando, como nunca, da literatura, num tempo em que as telas nos impedem de pensar sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o que já aconteceu na história, sobre o que precisa de ser superado na história,
sobre o que precisa de ser fiscalizado para que a gente não permita, não admita mutilações espirituais, seja de uma pessoa, seja de um povo. Nestes tempos, portanto, nós precisamos muito de festivais, Afonso, como os que você promove, para substituir ou para ter um novo passo, além daquele que o Brasil já teve que viver no tempo dos festivais, que a ditadura acabou também impedindo que continuasse. Estamos vivendo, graças a Deus e graças às lutas pelos direitos que conquistamos, numa democracia que ainda tem muito a fazer, um longo caminho a percorrer, com todas as crueldades que a gente ainda vê, com todas as iniquidades e as injustiças que se tem no Brasil. A arte é a salvação da humanidade para mim. A literatura é o instrumento mais apropriado que eu conheço para que a gente tenha essa organização, essa reorganização pessoal, política e social. A literatura cumpre esse duplo papel de fazer com que a gente se organize, tente entender cada um com o outro, e nestes tempos de telas que apagam a nossa capacidade de raciocínio pela multiplicidade, pelo volume de dados que nos chegam, pela verossimilhança da mentira que já não permite que o ser humano distinga o que é o fato do que é a criação. Nestes tempos, portanto, festivais como esse são essenciais. Eu vi agora, assistindo, no painel anterior, a Djamila e a Bruna, no final, dizer que, na construção da sua obra literária, ela expõe as dores. Eu diria que todas as obras literárias de toda a história da humanidade expõem todas as dores e também todas as alegrias do ser humano, mas principalmente cumpre papel pelo que expõe dessas dores. Só que eu não acho que isso seja de uma pessoa. Eu acho que John Donne tinha razão. E como ele, seguindo o poema dele, eu não pergunto por quem os sinos dobram. Eles sempre dobram por mim, cada um de nós. Portanto, festivais como esse são momentos em que a gente tem o gosto do encontro e da reunião numa humanidade tão desencontrada e tão necessariamente, portanto, dependente de reuniões, de encontros como esse. Como eu disse no início, Afonso, eu queria estar aí, tenho certeza que você sabe disso, porque fiz um esforço até o último momento de me livrar de alguns compromissos que o cargo me impõe há 100 dias praticamente de uma eleição geral no Brasil, de uma eleição municipal que se realiza de 6 mil formas quase diferentes, porque são quase 6 mil municípios no Brasil, e neste momento eu sou responsável exatamente a mais direta por isso. Por isso, as minhas desculpas por não estar, meu abraço que fique, um abraço super especial a Conceição Evaristo, querendo que cada um dos participantes se sinta pessoal, individualmente, abraçado por mim. Eu desejo que este momento seja um momento de reflexão, mas também de confraternização, que é o que eu acho que nós mais precisamos agora, fraternidade entre nós. Muito obrigada, ótima noite para todos. Até Paracatu. Até Paracatu. Beijo, Carmen. Muito obrigado, querido. Muito Beijo para todos. Tchau. Bem, gostaram da surpresa? Foi boa, né? Bem, vamos direto dar início. A Kalila tem... Primeiro, antes, Kalila, ela vai te fazer 3 perguntas que nunca foram feitas a você. E ninguém melhor que a Kalila, que ocupa hoje, né, um posto importante na Cátedra Conceição Evaristo, na USP. Mas antes, Kalila, eu estou morrendo de curiosidade. Você é baiana, morou grande parte da sua vida em Brasília, e agora está em São Paulo, na USP. Fala um pouquinho, como é que está sendo isso? Boa noite a todas, todos e todos. Uma satisfação estar aqui na Fliaraxá, minha primeira vez aqui nessa cidade, quente, mas também com essa brisa gostosa. E é uma alegria estar aqui, né, ao lado do Afonso e da Conceição.
né, a quem eu tenho a alegria de realizar um trabalho. E, bom, pelo meu sotaque, eu sou baiana do Recôncavo, então tenham paciência comigo que eu falo como eu sambo, devagar, mas isso não significa que eu também não me movimente rápido quando necessário, né? Eu penso bastante rápido. Então, eu vim de uma cidade chamada Berimbau, fiz um percurso acadêmico, né, fiz toda uma saga acadêmica e, com isso, uma cartografia de alguém andarilho em busca de conhecimento, em busca de, enfim, ampliar mesmo toda essa bagagem, né, que a gente vai carregando durante a vida. Afonso já deu aí uma pista, né, de que eu sou da Bahia, que eu moro em Brasília, e como é que acontece essa minha participação da cátedra, né, da Conceição Evaristo na USP. Eu fiquei pensando muito nisso, né, no que eu ia falar, nas coisas que eu poderia dizer sobre nossa relação. Mas eu queria aproveitar esse momento para destacar, talvez, um lado, sendo esse desafio que o Afonso me trouxe, né, de perguntar coisas que a gente muitas vezes não pergunta à Conceição, de trazer uma perspectiva da Conceição Evaristo acadêmica, né? No ano de 2022, a Conceição ela se torna catedrática no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e, com isso, uma novidade, né, dentro da USP, né, de ter a primeira catedrática dentro desse espaço, uma mulher negra, né, dentro desse espaço. E como a Conceição Evaristo, né, ela é uma mulher que traz consigo uma alcunha, né, de um conceito que todo mundo fala, né, a escrevivência, né, ela faz jus, né, a esse conceito que é pensar nesse individual coletivo. Então, teoricamente, a Conceição deveria fazer um grupo de estudos, um grupo de pesquisa que teria, talvez, somente um pesquisador junto com ela, e ela resolve ampliar, né, esse grupo, né? Então, a gente se torna um grupo que era para ser de uma, no máximo 2 pessoas, e um grupo de 13 pessoas. E, na seleção que eu participo para ser fazer esse estágio de pós-doutorado, eu tive a grata surpresa de, além de todas as burocracias, né, que envolvem esse espaço acadêmico, de me deparar com uma metodologia, numa entrevista, em que, pela primeira vez, eu me senti vista, né, nesse espaço. Eu acho que, bom, eu fico emocionada porque passa um filme na cabeça de todos esses percalços, de todas essas entrevistas em que, bom, quando a gente apresenta nosso currículo, nós somos selecionados, mas quando a gente aparece para estar na entrevista ou estar num determinado espaço em que a gente precisa dar uma aula, as coisas se modificam, né? Então, participar dessa seleção trouxe para mim um ânimo de acreditar que é possível pessoas como nós, pessoas que durante muito tempo eram impossíveis, né? E eu, durante toda a Fliaraxá, eu tenho escutado a gente falar sobre memórias, sobre diversidade, sobre literatura e, de alguma maneira, evidenciar as pessoas que são impossíveis, né? Eu estava falando agora há pouco com uma pessoa que eu admiro muito sobre esse impossível poder hoje estar aqui, não somente com as mãos da limpeza, não somente com as mãos de um lugar que ocupa uma função dessa plantação, mas dessas mãos imensas também que construíram o país. Então, para cada Calila das Mercês que existe no espaço acadêmico, em que nós muitas vezes somos a exceção que confirma a regra,
existiram Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Bianca Santana e todas as mulheres meus pares, né? As mulheres da minha família, minhas avós, minha mãe e Eliana Alves Cruz, que está aqui também, e pensar em toda essa movimentação que faz a gente existir nesses espaços, apesar de sermos impossíveis. E ver a Conceição dentro do espaço acadêmico, lotar uma turma, né? Abriam a vaga de 35 pessoas e isso se tornar 200 pessoas, proferir, ministrarmos, né, uma disciplina dentro daquela USP, trazendo novidade, trazendo rostos que nunca entraram por aquelas catracas e sentaram naquelas cadeiras. Isso faz eu acreditar no sonho, né, que é esse envolvimento, esse comprometimento com o individual coletivo, que, de fato, faz a diferença. Bom, Conceição é uma mulher em movimento. Hoje, além de toda a emoção que eu tive, né, de presenciar parte do prêmio, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens aqui, é algo que me emociona, que me leva a pensar na infância. Eu queria, Conceição, te perguntar 2 coisas. A primeira é sobre o que você diria para a Conceição Evaristo, a Conceição hoje de 7.7, maravilhosa, né, cheia de movimentos. O que você diria para a Conceição Evaristo, menina, de 10 anos, ou, enfim, a Conceição menina? O que você diria a ela hoje? Boa noite a todas, a todos e a todos. Lógico que eu estou tomada por uma emoção muito grande, porque Kalila, ela representa muito do que a gente tem dito, né? Que o futuro é ancestral, né? Nossos ancestrais sonharam para a gente. E Kalila, né, ela representa justamente isso, né, o resultado de uma luta, Luana, né, o resultado de uma luta nossa, né. Eu me lembro que, às vezes, lá no Rio de Janeiro, princípio ainda dos anos 80, 90, em reunião, Lélia, Beatriz, Semog, Paulo, uma série de pessoas, né? Adélia Azevedo, nós perguntávamos muito, dava uma certa angústia, porque íamos para a reunião e a gente via, nós nos encontrávamos. E a gente sempre perguntava, né, mas a gente está falando com as mesmas pessoas. Mas a gente não sabia que a gente estava fabricando um futuro. A gente não tinha noção disso, né? Não tinha noção que, inclusive, a gente estava formando quadros. E quando eu entrevistei Kalila, quando a gente ia formar a equipe lá na USP, eu fiquei muito emocionada por perceber que uma menina, que eu digo menina, eu sempre falo menina, não é infantilizando as pessoas. A minha idade me permite chamar muita gente de meninas, né? Porque têm idade para serem minhas filhas, meus netos. Então, quando eu vi Kalila, uma menina tão jovem e com tanta potência, naquele momento a gente está entrevistando uma pessoa para coordenar o trabalho de 13 outros pesquisadores, né? Meninas e meninos conosco ali na USP, mostrando a nossa cara preta, né? Mostrando a minha idade, assim também como mostrava a juventude de vocês. Então, Kalila me impressionou muito. Então, eu fico muito feliz, e eu te agradeço, Kalila, porque eu tenho sempre dito, essa força jovem que me potencializa. Eu acho que se eu não trabalhasse com pessoas tão jovens, eu poderia, nesse momento, estar mesmo aposentada. Mas mesmo cansada, né, quando me vem
essa possibilidade de estar com esse grupo mais jovem que está segurando a nossa luta, eu sempre fico grata à vida. Bom, o que eu diria para Conceição Evaristo hoje e para Conceição Evaristo, para Conceição, era Conceição, aliás, era Preta, porque o meu apelido na intimidade é Preta, né? O que eu diria para a Preta hoje? Bom, se tem um livro... Eu não escrevi minha biografia, eu ainda não escrevi minha biografia, que eu acho meio metido. Mas um dia eu vou cometer essa mitideza, assim. Estou chegando no tempo de cometer essa mitideza. Então, Becos da Memória não é a minha biografia. Becos da Memória, eu tenho dito que é memórias ficcionalizadas. E quando a memória esquece, a gente precisa inventar. Eu acho que o espaço da ficção nos dá justamente essa possibilidade. Então, eu tenho dito que Becos da Memória, nada que está escrito em Becos da Memória é verdade, como nada que está escrito em Becos da Memória é mentira. Mas se tem uma personagem que eu não posso negar, que é uma personagem que se agarra a mim, ou eu me agarro a essa personagem, é Maria Nova. Maria Nova tinha um desejo intenso de aprender a ler, de aprender a escrever e de contar histórias. E aí, um dia, ela descobre qual seria o destino dela, o futuro dela. Era contar a história do seu povo. Então, o que eu diria para a Preta, né, para aquela menina andando nas ruas de Belo Horizonte, com tanto desejo, eu tinha muito desejo, mas eu não sabia nem de quê. E muito nova também, eu tinha uma noção que tinha alguma coisa errada, né? A favela que eu nasci e criei em Belo Horizonte era muito perto das casas ricas, muito perto, né? E o trânsito da minha mãe, o trânsito da minha família, o meu trânsito pela cidade, eu sabia que tinha uma coisa fora do lugar, eu não sabia o quê, né? E eu tinha, ao mesmo tempo que eu tinha todas as minhas alegrias de infância, que é uma coisa que eu falo, se me faltou não, faltou muito, a gente vivia realmente num estado de miserabilidade, mas era uma extensão de afeto muito grande. Agora, ouvindo Djamila e Bruna falarem, né, o afeto que me sustentou. E por esse afeto ter me sustentado, apesar de tudo, aos 7,7, eu tenho certeza que eu não perdi a ternura. Certeza absoluta. Então, eu diria para aquela menina que as coisas estão caminhando de acordo com os desejos dela. Eu diria para aquela menina que, desde muito nova, né, como ser desejante, ela previa, ela queria alguma coisa que ela não sabia bem, né? E hoje essa menina está aqui, né? Essa menina cresceu, mas valeu a pena, antes de tudo, ela ser fiel aos desejos dela, né? Ela não perdeu os seus princípios. Então, essa menina está feliz, é o que eu diria. Passou? Bom, estou aqui pensando, né, que hoje de manhã, na mesa, né, que você participou junto com a Paloma, né, com o Guilherme aqui, foi falado, né, de um projeto, né, que todo mundo fica curioso, sobre o livro de poemas, né, que você pretende chamar de como mesmo? Talvez seria O Gozo e Seus Movimentos. O Gozo e Seus Movimentos, né? E aí eu fiquei pensando, né, você trouxe essa perspectiva, né, dessa caminhada, dessa jornada,
de muito trabalho também, né? Quando eu falo das mulheres negras que antiveram, não é somente pensar nas mulheres que vieram antes, mas também imaginar essa força de trabalho que existe, né? Porque, por exemplo, vocês estão aqui, nós estamos aqui, mas a gente está trabalhando ao mesmo tempo, né? Eu vejo a Bianca ali apagando incêndio, eu vejo você também respondendo, a Tereza e tantas outras de nós estamos sempre em movimento, né? Então, há uma força de trabalho, há uma força motriz para impulsionar todas essas mudanças. Então, de fato, é bonito, né, ver que essa menina hoje está feliz. E hoje, você falando sobre esse livro poético, eu fiquei pensando também que muitas vezes não pensam que pessoas negras têm esse direito de radicalizar também seu projeto estético, pensar em outras poeses, né? E quando se fala em gozo, que é muito diferente e não é somente pensar no erótico, algo que vem de Grécia, né? A partir dessa Gênesis, já que você tem uma pesquisa bastante centrada numa Gênesis afro-brasileira, né? A partir da mulher negra, e pensar nesse gozo, eu queria saber, Conceição, o que hoje, para você, te dá satisfação dentro de um âmbito intelectual, moral, para além do físico, né? Pensando nesses encontros, pensando nessas possibilidades de estar nos festivais literários, pensando no seu trânsito, no seu movimento no mundo, né? Ampliar essa ideia de gozo, né? Assim, para que a gente também pense em outras perspectivas de ser mulher negra agora. Certo, Kalila, que bom. Mas eu quero voltar só um pouquinho também nesse texto que eu estou construindo aí, e quero dizer uma coisa também. Nem sei como nasceu essa ideia, eu acho que essa ideia nasceu quando uma pesquisadora, lendo meus textos, lendo meus poemas, e percebeu essa possibilidade também, como eu falo, do gozo, do prazer, do encontro, seja o encontro hétero, seja o encontro homo, como eu falo com essa sutileza. E fico pensando que também, para nós, mulheres negras, é muito difícil a gente tratar um livro, trazer para a literatura esse texto que fale do gozo, que fale do prazer, que fale do amor, que fale do nosso corpo, né, do prazer que podemos ter com esse corpo negro. Porque, como o corpo negro, e principalmente o corpo da mulher negra, foi sempre pensado pela sexualidade, né? Nos veem as mulheres negras como as mulheres gostosas e coisa e tal. O homem negro tem que ser viril, né? É muito difícil também para os homens negros pensarem os seus próprios corpos. Então, se a gente observar, hoje não, hoje tem um grupo de escritores, de escritoras, que trazem esse corpo negro, esse corpo do prazer para os seus textos. Mas isso é muito difícil para a gente, justamente pelo fato do nosso corpo ter sido sempre sexualizado. Então, trazer esse texto tem que ser um exercício bem pensado. Mas hoje, por exemplo, o que me dá um gozo, o que me dá um prazer, você fez parte do grupo, né, de pesquisa de escrevivência, é pensar como esse conceito hoje ele cresceu, como ele saiu da área da literatura e se expandiu para várias áreas do conhecimento, e poder afirmar, sem dificuldade nenhuma, que esse conceito nasce a partir de uma experiência de mulheres negras, né? Um lugar de episteme que nasce das nossas experiências. E pensar que essa episteme, hoje, ela ganha uma pesquisa acadêmica,
Isso, sem sombra de dúvida, é um prazer muito grande. E o outro prazer, quer dizer, quando você fala que eu fui a primeira mulher negra que entro lá na USP, né, como catedrática, e a gente sabe a luta de Sueli Carneiro na USP, né, enquanto pesquisadora, para ela fazer, inclusive, valer toda a trajetória dela de estudo. Então, é um gozo, também é um prazer intenso, que eu sempre digo, o interessante não é ser a primeira. Né? Claro, quando fala Conceição Evaristo, a primeira catedrática negra lá na USP, eu fico com uma nitideza que você nem calcula. Mas o mais importante é você abrir perspectiva. Né? Então, quando hoje a gente conseguiu colocar na USP, e a gente conseguiu colocar na USP aquele nosso grupo, né, de 13 pesquisadoras, pesquisadores e pesquisadores, se a gente for se referir, né, às experiências diversificadas de viverem o afeto. No nosso grupo, a gente trazia, né, essa gama também. Então, isso me dá um gozo, um prazer muito grande, né? Eu quero que a minha caminhada, né, que tudo que a vida me ofereceu, que isso possa reverberar no coletivo, porque se não reverberar no coletivo, não faz sentido. Você sabe que eu te adoro, né? Preciso dizer, né? Conceição, várias perguntinhas pequenas. Primeiro, o que você não aguenta mais que te perguntem? É que eu não aguento mais que me pergunte. Eu não sei o que eu não aguento. Tem umas perguntinhas hoje que já caiu no plano, já caiu no campo da ingenuidade. Talvez seja justamente isso de achar que eu fico muito feliz porque eu cheguei lá. Né? Esse discurso que a gente não é nem pergunta, né? E você, Conceição, afirmativa, que bom que você chegou lá. Eu não gosto dessa história de chegar lá. Chegou lá onde? Entende? Essa visão de pensar que a nossa ascensão ela se realiza no plano individual. Não é isso. A gente é maldosa bastante para saber que o fato de eu estar aqui não significa que todas as escritoras negras estejam. Mais nada? Mais nada? Eu acho que mais nada. Conceição, a biblioteca que você começou a ler, me ocorreu isso aqui agora, está fazendo 70 anos. Fez 70 anos anteontem. Gente, lá na Praça da Liberdade, eu né? queria que você falasse sobre isso. Tá, eu tenho dito, e eu fico muito feliz, né? Porque eu não tenho nenhuma inibição de contar a minha história de pobreza. Descobri uma coisa também que eu não gosto muito mais. Eu não tenho nenhuma inibição de contar a minha história de pobreza, até porque quem é pobre não é o culpado da pobreza. Né? Não foi a minha família que criou esse estado de pobreza que a gente viveu. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Mas me dá uma certa gastura quando começam um texto assim. Conceição Evaristo nasceu numa favela de Belo Horizonte, coisa e tal. Bairro Cruzeiro, etc. Bairro Cruzeiro, coisa e tal. Leem toda a minha biografia, mas não leem o meu livro.
né, eu falo, leiam o meu livro, leiam a minha obra, observem o exercício que eu faço com a linguagem, que eu adoro, né? Isso talvez, né, é uma das coisas que hoje me desconcerta um pouco, é alguma coisa que eu não queria ouvir mais, mas isso não negando minha origem, tá? O que você perguntou, Afonso? A biblioteca pública. A biblioteca pública, Então, eu tenho dito, eu não nasci rodeada de palavras, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. E por que eu conto isso também com uma certa satisfação? Para a gente quebrar com esse imaginário que o escritor, que a escritora tem que nascer rodeado de livros, tem que pertencer a determinada classe social. E aí, por isso que também que eu gosto muito de escola pública, para as crianças me veem, né, e pensar que é possível. E aí, bom, então toda aquela história que eu nasci ligada muito mais à minha literatura, tem uma origem nessa oralidade, que eu procuro conservar o mais possível. Mas eu tive uma tia que trabalhou na Biblioteca Pública de Belo Horizonte. E como ela vai trabalhar lá? Ela era doméstica na casa de Dona Etelvina Viana, e a Dona Etelvina, que inclusive acho que é ela que leva para o UFMG o curso de biblioteconomia. Aí, quando a Dona Etelvina foi ser diretora da Biblioteca Pública, ela combinou com a minha tia. Parte do dia, minha tia trabalhava na casa dela, e parte do dia, minha tia foi para a Biblioteca Pública, que a primeira espaço da biblioteca era num prédio lá perto da Praça da Estação. E depois a Biblioteca Pública vem para a Praça da Liberdade, que era mais perto, lá da favela. Juscelino Kubitschek que levou. Hã? Juscelino, quando prefeito. Foi na época de Juscelino? Nossa Senhora. E aí, Nossa Senhora da Piedade, nu. E aí, a minha tia vai trabalhar na Biblioteca Pública, ali na Praça da Liberdade, e eu morava no Cruzeiro. Então, é ali que eu ganho uma biblioteca, porque eu tinha livre acesso, né? Minha tia trabalhava lá, quem ia me pedir de entrar? Então, esse momento foi fundamental, porque foi o momento que eu passo a ter um contato direto. Até então, eu tinha livros didáticos, mas tinha o meu tio Catarino, né, o pai de Macaé, que, quando ele morou em casa conosco, ele também tinha um espaço lá no quartinho dele, que tinha uma biblioteca. Mas ver tanto livro de uma vez, e tinha a parte de biblioteca infantil, tinha de adulto, e tinha uma outra parte no andar de cima. Então, esse foi o meu momento que eu pude viver o meu encantamento com livros. Então, eu pegava o livro na biblioteca, vinha para a Praça da Liberdade, ficava lendo na Praça da Liberdade, voltava, entregava o livro, pegava outro e levava para casa para ler, né? Hoje eu fico lendo, pensando também em ler como é que fala? Sob a Luz de Lamparina. E isso, então, me permitiu que eu ganhasse o mundo dos livros. E o interessante é o seguinte, que a Maria Valéria Rezende, ela ia passar férias em Belo Horizonte, e ela ia para a Biblioteca Pública. O avô dela trabalhava no Palácio da Liberdade. Então, a Maria Valéria, ela ia para a Biblioteca Pública, o avô ia para o Palácio, deixava a Maria Valéria lá, e depois ia buscar. E ela se lembra que, inclusive, ela ficava ao lado de uma senhora que trabalhava na portaria, e que era minha tia. Então, é muito provável, e Valéria é também da minha geração, é muito provável que a gente tenha se cruzado, né? Meninas na Biblioteca Pública. Então, a gente tem meio que uma promessa de escrever, uma promessa para a gente mesmo. Não cobre não, tá, gente? Nem da Valéria. Ela nem sabe que eu estou dizendo isso. Mas a gente tinha vontade de escrever uma ficção junto, né, de duas meninas que se cruzavam na biblioteca. Então, essa biblioteca, né, o fato da minha tia trabalhar lá,
que me deu essa possibilidade. Eu conto isso com muito prazer, com muito orgulho, porque eu tive essa possibilidade, né? E isso, sem sombra de dúvida, faz parte, né, de um caminho que me colocou aqui. Maravilhoso. Tem mais alguma pergunta? Enquanto você falava da biblioteca, Conceição, eu fiquei lembrando de uma vez que você esteve na UNB, acho que foi em 2010, foi um pouco antes daquele grande caos. A gente tinha feito uma ocupação, aquelas coisas que a gente faz os movimentos para as coisas acontecerem dentro da universidade. E aí a gente ocupou uma sala que a gente chamou essa sala de Quilombo. E você, com toda a sua generosidade, a gente no meio da ocupação, com a universidade ali toda, né, com a gente fechou tudo, e você foi lá no Quilombo proferir uma fala assim, né, bastante forte. E foi a primeira vez, eu já tinha lido o seu livro, eu já tinha escutado falar de escrevivência, né, a partir do seu trabalho. E eu saí daquele dia lá, de dentro daquele quilombo da UNB, quase 10 anos atrás, meu Deus, querendo pensar, né, nessa escrevivência, acreditando nessa escrevivência. E aí eu vou revelar uma coisa que poucas vezes eu falo, né? Aí eu resolvi, até contei para o Marcelino isso esses dias, né? Contei esse segredo. Aí eu estava em Salvador, né? Fui visitar minha família, e eu resolvi fazer uma tatuagem. E eu tatuei escrevivência, sem nem saber que um dia eu ia trabalhar com a Conceição, mas para gravar para sempre no meu corpo algo que, de fato, mexeu comigo. Óbvio que pensar em epistemologias negras, a gente tem uma pluralidade de epistemologias negras, né? De conceitos e tudo mais. Mas, quando eu escutei escrevivência, eu acreditei na possibilidade de existir, de ter uma literatura em que eu pudesse existir, né? Porque o que a Conceição Evaristo faz? Ela movimenta, dentro de uma obra como Becos da Memória, personagens plurais, com suas humanidades, com seus defeitos, com suas qualidades, com possibilidades de amar, de ficar triste, de se retar, como a gente fala na Bahia, de chorar, de agradecer, de se lembrar, de errar, enfim, humanidades que todos nós temos. Então, quando a Conceição faz esse movimento, eu penso que eu também podia fazer esse movimento, né? Tanto academicamente falando, né, de colocar ali meu corpo, né, minha humanidade, os movimentos dessas mulheres, dessa comunidade, mas também pensar nessa possibilidade de me tornar um dia uma escritora, né, que é algo que a gente pouco, pelo menos eu, não via assim, né, condições antes de conhecer a tua obra, a da Carolina e de tantas outras escritoras que foram chegando para mim muito depois. Porque se aqui no Sudeste algumas coisas se movimentam em um tempo, nós que estamos em alguns interiores do Brasil, a gente tem também dificuldade de algumas literaturas chegarem para a gente. Então, escrevivência, ela se torna, né, o meu objeto de estudo antes mesmo de eu saber, né? Eu queria saber, Conceição, com que você sonha hoje? Porque, durante muito tempo, eu pensava que, bom, quando eu te vejo, eu já falei isso, acho que eu já falei isso secretamente, mas toda vez eu te ver, né, toda vez que eu te vejo, é como se eu realizasse um sonho meu, né, dessa possibilidade de ver alguém como você existir, e existir com suas humanidades, né, existir podendo dançar, tomar sua cervejinha, escrever um livro, escrever o seu livro, trabalhar com a arte literária competente, com sua poesis, com a estética que você trabalha, né? Construir, né, todo esse trabalho literário com muito vigor e com essa força, né, de trabalho que te move a vida inteira, né? Então, assim, eu queria saber com que você sonha hoje, né? Porque eu já estou realizando meu sonho, que é te ver em vida, se movimentando e fazendo o que você gosta. Então, eu queria que você expressasse
Com o que você sonha hoje? Bom, a primeira coisa que eu sonho hoje, que eu acho que eu estou caminhando, né? Quando a Djamila fala que quer ficar velhinha, então eu já estou ficando velhinha. Então acho que isso já é um bem muito grande. E eu sonho hoje, quando eu penso tudo que eu tenho ainda para escrever, tanto como criação literária, como crítica literária, porque eu quero também trabalhar nessa crítica literária segundo a nossa perspectiva negra. Então, o que eu mais sonho hoje, eu peço à vida, é que eu continue com essa vitalidade, né? Eu vim de Curitiba esses dias agora, não fui em casa, não fui no Rio. Parei em Belo Horizonte para a posse de Ricardo Aleixo, que nos deu uma alegria muito grande, né? Um poeta negro que está entrando para a Academia Mineira de Letras. Então, vim de Curitiba, fui para Belo Horizonte, viajei ontem a noite toda, de manhã tive a felicidade de fazer a mesa com Paloma Amado. Ela me desculpou, porque a Camila também é prima distante, eu estou com Camila, né, com Paloma Amado. Estou aqui agora, vou pegar estrada amanhã. Então, o que eu mais sonho é poder continuar com essa vitalidade, né? E também, mais do que nunca, é crer que o trabalho vale a pena, né? É ter esperança, porque não é só ficar velhinha. Eu tenho visto pessoas da minha faixa de idade, ou menos ainda, que se desgostam, né? Desacreditam do mundo, desacreditam da vida. Então, o que eu mais sonho hoje é que a vida me permita crer ainda, crer na força do meu trabalho, poder dialogar com a juventude, porque não tenho nenhuma questão geracional, pelo contrário, jovens estão sempre comigo. Então, o que eu peço hoje, que eu sonho hoje ainda, e em termos práticos, eu ainda vou aprender a dançar, porque eu não sei dançar. Cantar eu acho mais difícil, mas ainda fico sonhando com um dia, eu não sei inglês, mas eu ainda vou fazer um aniversário que eu vou cantar Summertime. Dá uma palhinha aí. Vai, Conceição. Claro. Não estou preparada ainda, não. Não. Estou falando que eu pretendo, eu quero ainda. Vou ensaiar, vou estudar, mas... Conceição, você dá conta. Não dou mesmo. Aliás, quem que tiver algum cantor, alguma cantora aí, pode cantar para mim, tá? O único cara que canta bem aqui é o Estevão. Não conhece? Gente, é o seguinte. Acabou. Vamos, então, pensar já no ano que vem. Espero que tenha essa plateia cheia e todos os patrocinadores, e a Lei Rouanet e tudo, né? Não é, Cris? Que aconteça de novo. Mas eu sou o curador, criador, Sérgio Tom e todos os autores que estão aqui. Primeiro eu queria que os autores levantassem e recebessem uma senhora palma de todo mundo. E agora é o seguinte, gente, esse festival não é nosso, esse festival é dos autores. Eu, Sérgio Tom, sempre temos essa mentalidade de respeito aos autores, e é por isso que eu queria convidar a Eliana Alves Cruz para fechar esse festival.
Hoje a senhora me ama muito, né? A senhora. Bom, pessoal, foi incrível, dias maravilhosos, amigas, irmãs. Uma fala da Conceição que sempre me pega muito é que ela fala da ausência da maternidade negra na literatura. E esse útero negro, esse útero que está sendo tão atacado agora, porque é sobre isso, né? São essas garotas. É a cor desse útero. É negro, esse útero que querem. Enfim. É com desejo de que a gente possa maternar a nossa nação. É com desejo de que as nossas palavras sejam sementes, que vocês deem continuidade a essa escrita, porque a gente não escreve sozinho, né, Conceição, né, Kalila? Não é, pessoal? Quem lê, continua a obra, interpreta coisas que a gente nunca pensou, nunca imaginou, e torna isso um jardim. Então, é um perfume que a gente sente aqui, né? É um perfume plantado por palavras. Muito obrigada pela escuta de vocês. Eu queria, Eliane, inclusive eu trabalhei também com o livro de Eliane lá nos nossos cursos na cátedra. E uma coisa que eu queria te pedir, Kalila, se você sabe de cor algum poema, algum texto seu para falar. Ai, meu Deus. Eu vou ler, pode ser? Eu vou ler uma poesinha que tem aqui no conto chamado Planta, que leva o título do meu livro. É assim, ó. Eu na pegada do livro que a Conceição está prometendo, tá? Como o horário já é permitido, eu vou lançar. Se eu não tivesse medo de perder você, eu te beijaria na Brigadeiro e teria gosto, pelo menos, de café e doce de cupuaçu raro de encontrar. Que sorte seria a minha, bem nessa hora, a garoa assistindo e o povo seguindo em suas vidas remotas, cheias de corres e estações vazias de horas. Se eu não tivesse medo de perder você, eu não falava de sanfona e dos perigos de um abraço molhado, nem de araras e cajus e dos meus esconderijos. Em vez do mirante, eu te levava para sentir cheiro de alecrim, em águas quentes para você que é fluida se espalhar. Cuidava dos seus pés compridos e passeava com óleo de coco por todo o seu corpo. Molharia seus poucos cabelos e talvez seus muitos pensamentos. Para não esquecer de outro novembro em que você me incentivou a tirar morcegos, encostos, tristezas, autofotos de uma varanda que só existe na memória. Você lembra da bicicleta, do café da esquina e da câmera velha? Lembra do quase? Se eu não tivesse medo de perder você, teria lambido seus dedos antes de voar naquele dia. Teria te abraçado como nunca possível e talvez tanta coisa não tivesse sido, talvez até já tivéssemos nos perdido, a ponto desta poesia não existir. Outras existiriam, outras tantas sobre o que sonhei, sobre gozar sem nem ter podido te cheirar direito, sobre tocar na mente sem nem ao menos ter te cheirado por inteiro, sobre dançar forró contigo, sobre rio branco vatapá dividido no prato, dormir sobre o mesmo chão, hotel, sem nem pegar na mão, tomar ônibus, comer banana chips, ver cobras das mais venenosas no parque, desistir da trilha sem nem saber o porquê. Intuição? Se eu não tivesse medo de te perder, não teria receio de te chamar para viver dos lados de cá ou dos lados daí. Num samba, na Indonésia, na África do Sul, num curso de verão no Acre, dentro da floresta amazônica.
em viagens nossas combinadas, em pensamentos e nunca feitas, e em tantos lugares que vou só e lembro se eu não tivesse medo de perder você. Você me manda aquela foto no espelho? É isso.